Sonhei com cobra amarela, gigante, tipo anaconda. É um demônio hereditário, de doença, tá? Aí tem a cobra amarela e tem a cobra dourada, né? A cobra dourada é espiritualidade, é força, sabedoria. A cobra amarela é uma situação de morte ou risco de enfermidade. É um demônio de doenças hereditárias. A cobra branca, parentes. A cobra verde, amigos, amiga. Ô, amiga! 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 Ô, amiga! Amiga nada, velho. Amigo da onça. Ó. Então, assim, a cor da cobra varia de vara. Ou seja, cobra preta é uma pessoa desconhecida. Cobra verde, um amigo. Amigo. Aí tem que saber o que essa cobra está fazendo, por favor, tá? A cobra amarela é uma pessoa doente, ou, no caso dela, uma anaconda. Então, um espírito hereditário vindo de pai e mãe. Ou seja, possivelmente, o demônio, ele queira transferir o que houve com seu pai e com sua mãe para você. Cobra preta é uma pessoa desconhecida, tal, que vai... Agora tem que ver. Cobra dourada, sabedoria, pode ser um anjo. É muito difícil uma cobra dourada atacar. Se uma cobra dourada te atacar, é um pastor, é um padre que está te atacando. Cobra de prata, sabedoria humana. Cobra dourada, sabedoria astral. Aí cobra no pescoço, dourada, honra, sabedoria. Cobra no pescoço preta, é alguém que vai te esfolar. Amarela, alguém doente. Anaconda, cobra hereditária. Cobra atacando, então é uma coisa hereditária que vai te atacar. Cobra, você fazendo carinho na cobra. Ai, cobrinha linda, cobrinha. Isso é uma pessoa. É uma pessoa que você está agradando e ela vai te comer, tá? Isso acontece muito. Pastor, eu sonhei com uma cobra na minha cama. E era só ela? Era. E eu alisava a cabeça dela, ela... É uma pessoa, tá? É uma pessoa que você está agradando, mas é uma cobra. Vai fazendo perguntas, gente. Cobra de duas cabeças. Cobra de duas cabeças é muito perigoso no mundo dos sonhos, tá? Muito perigoso. Aí tem cobra ananá. Cobra o quê, rapaz? Ananá. Ananá é anaconda. Geralmente é espírito hereditário, cobra anaconda. Cobra de duas cabeças é pessoa muito falsa. Muito falsa. Tanto aquela com duas cabeças na frente, como aquela uma cabeça para frente e outra para trás. Na política significa uma pessoa muito falsa, com dois poderes nas costas. Quando a pessoa diz, eu tenho duas cabeças. Cobra azul. Azul está ligado à espiritualidade. Aí tem um azul anil, tem um azul apagado, mas geralmente cobra azul está ligado a algo espiritual. Podendo ser bom e podendo ser ruim. Depende da forma que essa cobra se apresenta. Nem sempre a cobra ela ataca, mas mesmo assim, às vezes, a cobra pode ser perigosa. De todos os sons que a pessoa tem com cobra, 97% é ruim. É um aviso. Dragão do mesmo jeito, só que dragão é príncipe, seja humano ou seja espiritual. Aí você lutando contra uma cobra, lutando contra uma pessoa ou um demônio. Depende do estado, do jeito da cobra. A cobra porque tem a cobra sufocando, então é um espírito hereditário que está sufocando. Cobra pode ser pessoa também, tá? Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta sobre cobra? Cobra está observando. É uma pessoa que está observando você. Aí tem que ver aonde, como, de que forma. O sonho sempre dá a dica, tudo codificado. Aonde tiver a cobra é a área de ataque que ela pode atacar. Se ela estiver na cama, então é na cama. Se ela estiver na mesa, então nas finanças. Na cozinha, finanças. Na sala social. Aí teve também vários sonhos com cobra. Vou citar aqui.
Cobra sentada na cadeira. Sonhar com cobra sentada na cadeira. Poder espiritual. Esta cobra, ela tem um trono, é a cadeira. Então é um trono. Não, porque a cobra é o animal primário. Os serafins são anjos cobra. Todo primeiro filho também é cobra. Caim era cobra. É porque a cobra, ela toma diversas dimensões. Eu estou falando dos sonhos, mas a cobra também, ela é uma hierarquia. Nos animais existe hierarquia. O boi, o carneiro, a cobra são hierarquias. Os serafins são anjos cobra. São os reptilianos. Só que esses reptilianos que estão na Terra, a maioria deles são demônios caídos. Lúcifer é um reptiliano, porque ele é cobra. E Lúcifer não é querubim. Lúcifer é um serafim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi um dos primeiros anjos a ser feito. E os primeiros anjos são todos cobra. Na hierarquia vem cobra. Todo filho primogênito, o animal dele é cobra. Então, aí já não é sonho, aí já é uma hierarquia espiritual. Por isso que aparece anjo em forma de cobra. E Lúcifer, ele é cobra. Esses reptilianos que aparecem aí na internet, e daqui a uns 5 ou 3 anos vão aparecer mesmo na televisão, eles são demônios, são serafins. Faz parte da casta de Lúcifer. Quando ele se transforma em mulher, é muito lindo, né? É muito lindo. As reptilianas são lindas demais. Mas as emoções dele é diferente da nossa. Mas aí tem anjos boi. Anjos boi. Todo animal caçula é cobra e todo filho caçula é cobra. Quais seriam as hierarquias dos animais? Bem, a primeira hierarquia é a cobra. A cobra está em primeiro lugar. A Bíblia fala que quando Lúcifer usou a cobra, né? A cobra é o primeiro. A cobra é um cargo. Um cargo. Eu quero ser cobra, meu irmão. Isso acontece no exército. No exército tem os batalhões. Cada batalhão tem um animabo. Aí esses animais são hierarquias. A cobra é em primeiro lugar, tá? Mas eu vou dizer para você direitinho.
Ô, Chiquinho, acenda a luz, Chiquinho. Pra nós falar com o povo, Chiquinho, vai. Chiquinho, ô Chiquinho. Chiquinho, acenda essa luz. Pra nós falar com o povo sobre cobra, né? Ó, direto ao ponto. Bora. Liga logo essa luz, Chiquinho. Solta esse gato, Chiquinho. Senhor. Esse gato é tão sabido. Eu sei que ele é sabido. Mas solte ele e liga a luz, tá? Por favor. Cadê a luz? Não apareceu ainda a luz? Aqui apareceu. Pronto. Então vamos lá. A cobra, ela é uma hierarquia também, né? Nesse cosmo que nós vivemos, a cobra é uma hierarquia. Primeiro, na sua coluna é a Kundalini. Kundalini é a serpente da coluna. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vive por causa da cobra. Então, assim, o primeiro órgão que é feito manda em tudo. Sua cocó, isso o quê, rapaz? Sua coluna manda em tudo. Oxi! Chiquinho. Sua coluna manda em tudo. Como é que minha coluna manda em tudo? Manda em tudo. O quê, rapaz? Manda em tudo, meu irmão. Aí pronto. O quê, rapaz? Como é que a coluna manda em tudo? Não, quem manda em tudo é o coração. Não, o coração é o portal da vida, mas quem manda em tudo é a coluna. E como é que a coluna manda em tudo? Eu desafio você. A coluna manda em tudo porque nós nascemos ao redor da coluna. O primeiro órgão a ser feito em você é a coluna. É uma cobra de cabeça para baixo. A cabeça dela é na sua genitália e o rabo é na cabeça. Esse é um conhecimento egípcio e também chinês, Mimi. O que, rapaz? Mimi milenar. Então, como é que a cobra interior sua, porque tem a cobra interior, cobra da alma, cobra do espírito, manda em tudo. Como é que a cobra do seu organismo manda em tudo? Manda da seguinte forma. O seu sangue, os hematox, hemoglobinas, labalobinas, que eu estou falando em alemão. Aí você não entende alemão, por favor. É lamentável, tá? Mas o seu sangue obedece à coluna. A coluna alterou o sangue, as hemoglobinas do sangue, os aspectos, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, os glóbulos azuis, os glóbulos pretos. Lascou. Então você fica velho pela coluna. E você fica novo pela coluna. A coluna é a entrada da vida e a saída dela, tá? Quando a coluna altera o sangue começa a ter triglicerídeo alterado, começa a ter... Aí quando o triglicerídeo aumenta, aí aumenta a pressão, possibilidade de diabetes, essas coisas. O triglicerídeo acaba com... Triglicerídeo é calado, né? Calhabo. Então, gente, quem manda, na verdade, em você é sua coluna. Todo o seu cordão nervoso, até o jeito de você andar é na coluna. A sua fonte energética passa pela coluna. Então a coluna continua mandando em você do primeiro dia da sua vida até antes de haver coração, antes de haver braço, antes de haver perna, havia uma coluna. E todo o organismo seu, ele cresceu através da coluna. Então a cobra ainda manda. A cobra, a coluna, a chamada Kundikun. Kundalini. Rezas feitas na coluna podem resolver muitos problemas, abrir a alma e também tem pessoas aí na internet fazendo mulher entrar em orgasmo e tudo, só usando o poder da coluna. Então, a cobra, a serpente, ela é mais do que uma serpente. Ela representa um estado de espírito no mundo. Os primeiros anjos são cobras, chamados cobras de fogo, que são os serafins. Eles têm 6 asas, tipo borboleta, né? Então os serafins são os primeiros anjos. E Lúcifer é um serafim. E é fêmea, é uma feminha. Era a coisa mais linda do universo, né? Era a coisa mais... Que pena, né? Que pena que deixou Deus, né? Mas era a coisa mais linda de todo o universo. Era a perfeição em pessoa, né? E aí, a Kundalini
A cobra foi por onde o demônio entrou neste mundo, foi a cobra. Por quê? Eu quero dizer porque a cobra era muito sabida, tal. Aquela parte da Bíblia ali no original quer dizer o seguinte, que a cobra é primária. A cobra é primária, então tem que entrar pelo primeiro. Entendeu? Os serafins têm 6 asas. Possivelmente não quer dizer que tenha 6 asas. Os serafins que foram vistos tinham 6 asas, mas pode ser que tenha outros serafins que não têm. Os reptilianos que são vistos na televisão, se transformando em mulher, em homem, eles não têm asas, eles perderam as asas. Eles moram no centro da terra. Eles têm um buraco que eles vão e vêm. Como cobra mesmo. Vamos orar? Bora! Vamos orar, que aí já é 10 horas, né? Quem tem alguma pergunta sobre cobra? Então, eu estou falando todos os aspectos. Cobra no sonho, cobra grande, cobra pequena, ninho de cobra. Ninho de pessoas ruins. Cobritas pequenas, foifoica. Que, rapaz? Foifoca. Cobrinhas pequenas. Ó a cobrinha, ó a cobrinha. Ó a cobrinha, ó a cobrinha. Então, no mundo espiritual, cobra também é uma hierarquia. Então, os serafins são maiores dos querubins. Mas a hierarquia tem uma lei entre ela, onde um soldado pode ter mais autoridade do que um coronel. Oxi! Onde é que um soldado pode ter mais autoridade que um coronel? Aonde? Pronto. O chefe do coronel mandou um soldado e disse: ninguém passa aqui. Ninguém passa aqui. Então o soldado ficou com a arma lá. Aí chega um coronel e diz: abra a porta para eu passar. O soldado diz: não abro. Eu sou o coronel, você é soldado, abre a porta. Mas o soldado diz: não, eu tenho a ordem do chefe. Vamos dizer, o coronel, o tenente-coronel, o outro maior. Então, um soldado pode ter mais autoridade do que um coronel, desde que esteja obedecendo a alguém maior do que o coronel. Isso está na lei do exército, está na lei da marinha e está na lei de Deus. Então, um anjo, vamos dizer, um anjo que não tem hierarquia nenhuma, um anjo. Então, vem Lúcifer e saia daí. Eles: não saio. Por que você não sai? Porque eu tenho ordens de Deus. Está entendendo? Então, mas o outro não é maior? Mas a ordem do soldado torna ele maior do que o outro. Então, na hierarquia espiritual, os cobras são os primeiros. Por isso que o cabra de fulano é cobra, viu? Cobra criada. Então, no mundo dos sonhos tem essa variação. Cobra amarela, cobra azul, cobra prateada. Veja no nosso canal tudo sobre cobra. Cobra grande, cobra pequena, cobra grossa, cobra fina. E cobra grossa está ligada a gente bruto. Cobra pequena e grossa, bruto. Cobra fina é gente que é delicado, mas é uma cobra. Entendeu? Tipo salamantra. Salamantra é brutalidade pura, a forma dela no mundo espiritual. Salamantra, a pessoa que é uma salamantra, é um brutão. Aí, por exemplo, o pastor sonhei com 2 cobras. Uma era nova e braba, e a outra era velha e mais mansa. E elas eram grossas e estreitinhas. Você sabe quem era? Era a ex-mulher do cara e a filha. Olha! Então, todas 2 brutas e ignorantes, uma seguindo a outra. Então, cobra pequena e grossa, quer dizer gente bruta. É uma cobra, mas é bruta. A cobra fina e comprida é aquela pessoa: com licença, tudo bem? Posso enfiar uma faca em você? Eu enfio direito. É tão legal. Ai! Enfiou de vez, foi. Desculpe-me, tá? Ai! Você está gritando muito, você está me traumatizando, porque só porque eu enfiei a faca na sua bunda. Ai! Tira a faca! Então, assim, para você ter ideia, pode procurar na internet que não tem isso. Eu dou informações para você, tabajaras. Curta e grosso, bruto. Fino, comprido. É a pessoa que ela age assim cortês, tal, mas é uma cobra também. Entendeu? Vamos dizer que
A pessoa, pastor, eu sonhei com uma cobra grossa me perseguindo. Tinha uma cabeçona grossa. Ela era grande? Não, ela era pequena, mas era grossa. Essa cobra pode ser alguém. No caso desse rapaz aí, a ex-mulher dele. Era bruta, ignorante e grossa. E a filha era pior do que a mãe. Também brutinha, ignorante, burra. Agora a cobra fina. Legal, tal, mas enfim, a faca do mesmo jeito. Pode procurar agora, ó, dia 16 de novembro, pode procurar na internet, bota no Google aí, não tem não. Pode procurar. E aqui não tem nada, aqui tem uma sorda sagrada, que eu vou acabar de comer antes de orar, sorda sagrada, e tem um café sagrado, benzido pela patroa. Então assim, geralmente no mundo espiritual, o pequeno e grosso é bruto. Tá? Quem é que tá me entendendo? Sonhão, esse gato é tão sabido. E o fino é aquela pessoa delicada, com licença, tudo bem? É tão mal quanto o outro, só que o outro é bruto, é ignorante, quer brigar, entendeu? E o outro vou te lascar, com licença, posso enfiar, tal, entendeu? Quem é que compreendeu, gente? E tome, cobra! Informações privilegiadas, Maria Lameirão. Olha, preste atenção. Então, assim, animais também seguem essa regra. Pastor, sonhei com um touro grosso, pequenininho, mas estourado no grosso. Ele é bem fortão. É brutalidade, ignorância, explosivo. Cara que não mede palavras. Se for grande, comprido, tal. O comprido no mundo espiritual é o mais chique, assim, mas é bruto do mesmo jeito. Com licença, por favor, vou te ferrar, que eu sou uma pessoa muito delicada. Creu! Entendeu? Então, cobra, pode procurar que não tem. Vai ter agora, dia 13, dia 16 do 11 de 2023 vai ter. Mas pode procurar que cobra curta e grossa não tem. Não tem. Os caras nem imaginaram nisso. É isso aí, eu vou soltando devagarzinho. Solta! Solto devagar, tá? Cobra é cobra sempre. Traição, gente ruim, um demônio. Mas só que a forma da cobra, né? Se ela for curta e grossa, tipo salamandra, aquele bicho horrível da boca grande, que a salamandra, no mundo espiritual, é gente que fala muito mal, é gente ruim mesmo. É gente ruim, que fala mal, que detona os outros. Estou entendendo, pastor, entendeu? Pode procurar, eu desafio você a procurar agora no Google, entendeu? Por isso que o caba diz, eu sou curto e grosso. Olha, é o sub-sub. É o quê, rapaz? Sub-sub. É o subconsciente, velho. Quando diz, rapaz, eu sou curto e grosso, ele está dizendo que é bruto. Vai direto ao assunto. Se ele disser, eu sou fino e comprido, então ele é mas é do mesmo jeito, é ruim do mesmo jeito. É como aquele cara ruim que diz, com licença, mulher, posso te lascar? Aí a mulher diz, pois não, eu já te lasquei. A mulher foi mais sabida. Olha, tem alguma pergunta? Não é interessante, né? É interessante demais. Cobra curta e grossa. A grossura. Porque tem a grande, é tipo anaconda. A anaconda geralmente é demônios hereditário. Então, meu pastor, o meu marido é curto e grosso. Tome! Estou compreendendo, pastor. Eu gosto, pastor, quando ajuda a limpar a minha igreja. Ótimo. É bom ser útil, é bom ser bom. Interessante demais, pastor. Estou dizendo a você? Eu estou dizendo a você. A gente começou a falar sobre cobra, cor de cobra, cobra verde, cobra amarela, cobra preta, tal, cobra grande, cobra anaconda, sobre a hierarquia das cobras no mundo, no universo, na mente, no corpo, na alma. E agora, cobra curta e grossa. Eu sou curto e grosso, meu irmão. Tome! E se o cara disser, eu sou fino e comprido, ele é delicado, com licença, tal, mas é a mesma merda. E agora está na grossura da cobra. Nós estamos atendendo. Eu não tinha revelado essa parte. Não tinha revelado, não.
o pulo do gato, o cara fica me ouvindo na internet, e no outro dia ele grava o seu videozinho, aí, né, sei que lá, ele tá ouvindo agora, aí vou ter que gravar curto e grosso, não gravei não. Olha a data, velho, olha a data dos vídeos, os primeiros a falar sou eu, dá uma olhadinha, o dom de Deus é maravilhoso. Mas não tem problema não, os imitadores podem imitar, porém, nunca serão tão abestalhados quanto eu, tá? Vocês tentam, mas não conseguem, véi. Aqui eu sou abestalhado, formado em raiva, e também não encontrará outro teólogo falando sobre sonhos e bebendo café, comendo sorda. E não vai ter Chiquinho, e também não vai ter o gatinho Sionhão, que esse gato aqui é privilegiado, é só meu, tá? Sionhão, Sionhão. Então desistam, tá? Os imitadores de plantão. Eita, a gente não gravou sobre cobra curta e grossa, não. Tome! Aí depois vem cascavel, jiboia, jararaca. Cascavel é aquele que avisa e faz o mal. A jararaca é gente ruim e raivosa. A jiboia é aquela que mata por pressão. Vai fazendo pressão, vai fazendo pressão. Eu não ligo não, mas você é muito ruim. Não, mas eu não ligo não, mas você é muito ruim. Vai fazendo pressão, vai fazendo pressão. É aquele cara que você deve R$20 a ele liga todo dia. Eu tô morrendo, você me deve R$20. Você é um lasqueira. Vai arrochando o nó. A jiboia, A jararaca está voltada, a raça da jararaca está voltada à raiva. O cara é uma jararaca, então ele é raivento, ele é brabo. A jararaca é uma das cobras mais raiventas que existe. Porque tem cobra que nem liga, ela quer viver a vida dela, vai embora, ela só ataca quando é perseguida, mas a jararaca não. Ela pica o cara e ainda vai pro enterro do cara. Ok, olha aí. Agora tem um vídeo nosso que é tudo sobre cobra, só não tem essa curta e grossa, né? Que eu tô soltando devagarzinho, tá? Tem que soltar devagarzinho. É o dom, a veia do dom, espreme a veia. Jiboia mata por sufoco, é sufocamento. Uma pessoa que tiver o espírito de jiboia, ele vai sufocando a pessoa, até a pessoa se matar, ou matar ela, ou morrer. A cascavel ela avisa, eu estou te avisando, tá? E ela avisa e cumpre, tá? Ela avisa e cumpre, é uma cascavel. E aquela que é vermelha, a vermelha e preta, como é o nome? A vermelha e preta? A vermelha e preta, qual é? Como é o nome? Agora eu colei as bolas. Como é o nome da cobra vermelha e preta? Que é perigosinha, bem pequenininha. A coral, exato, sim, a cobra coral, ela envenena a vida da pessoa todinho. Ela levanta uma tese, ela cria uma tese, todo mundo acredita na cobra coral. A cobra coral é aquela menina que namora com um cara, aí o cara terminou com ela diz que o cara não é homem, aí ela diz que o cara não sei o que lá, é aquele homem também, a cobra coral tem muito homem também, namora com a menina, aí a menina não quer mais ele, aí ele diz que a menina traiu ele diz que a menina é uma rapariga, ele gera uma tese. A cobra coral, no mundo espiritual, é aquela pessoa que envenena a vida dos outros. Ela envenena mesmo. Aí tem que ver se a cobra no mundo dos sonhos picou ou não picou. A pessoa não quer mais, diga, eu não quero mais, o namoro não deu certo. Mas a cobra coral não, a cobra coral diz, não deu certo porque ela é raparigueira, ela tem uns 3 homens. Ele envenena, tanto ele quanto ela. É uma cobra que envenena, é uma pessoa que envenena a vida do cara. Diz que o cara não é homem, diz que o cara não é mulher, pega um podre da pessoa, gera uma tese e envenena a vida da pessoa todinho. É o cobra coral. No mundo espiritual é muito usado. Talvez uma das cobras que mais os demônios gostam, é a cobra coral. Ela não avisa, tá? A cascavel avisa, diz, vou te ferrar, tá? E ferra mesmo. A cobra coral, ela levanta uma tese. Ela levanta uma tese e envenena a vida da pessoa todinha. O crente namora com a menina e o crente dá uns pega na menina,
Aí a menina não gosta de pega, a menina não gosta da situação. Aí fica dizendo, esse é um tarado, ele me deu uma roxa, ainda deu um cheiro no meu cangote. Essa é uma cobra coral. A cobra coral, ela envenena, ela cria um negócio e ela cria uma tese, né? Como, por exemplo, o cara é taxista, aí diz, bota o dinheiro no correio. Aí o abestalhado vai e bota todo dia o dinheiro no correio. Aí o cara quer dispensar o cara. Aí diz que ele não botou. Aí fica, botou, não botou, botou, não botou, botou, não botou, e fica por isso mesmo, e só para ele gera uma tese para descartar o cara, mas o cara sai como ladrão. Quem está me entendendo, gente? Se a mulher não quer mais o homem, diga, eu não quero, não vai dar certo, vai se dando para lá, me dando para cá, pronto. Mas a cobra coral não. Ela sai, ela cria, envenena, e aí ela gera uma tesa. Tesa é tese em latim. E E aí ela detona a pessoa, mas detonade. Detonade, Então a cobra coral é das cobras mais usadas por demônios. Os demônios adoram a cobra coral. Porque é uma característica particularmente deles. Eles gostam e agem do mesmo jeito. Eles detonam tá entendendo? Gera teses, cria situações. Se não deu mais, cada um vai para o seu lado. Se é quenga, se não é, se gosta, se não gosta, se é homem, se não é mulher. Vai cada um para o seu lado. Vai, cada um se vira. Né? Mas a cobra coral diz, não, ela é uma raparigueira, ele é um raparigueiro, ele não é homem, ela não é mulher. Aí cria uma situação e detona. Né? Bota nudes na internet. É a cobra coral. Olha aqui, ela nua, tal. Sim, mas se ela estava nua e você fotografou, que mal tem isso? Não, mas mulher não fica nua, não, O que ela tem? Ela tem duas bundas, ela só tem uma bunda. Não, ela está pelada, como se fosse um crime. Ela ficou pelada para ele, que era o namorado dela, e deu para ele. Ela não é puta porque deu para ele. Mas ele vai dizer que porque ele é cobra coral. Ou ela também. Aí também vai tentar envenenar a vida da pessoa. A cobra coral, a melhor coisa que você faz com cobra coral faste-se e rápido. Tem que ser, não tente acordo com cobra coral. Porque a cobra coral detona. Isso tem na igreja, o cara sai da igreja. Você quer sair da igreja? Sai. Igreja não é prisão. Não. Deus não faz nada com prisão. Pacto, voto, igreja, nada é prisão para Deus. Agora, não precisa detonar. Eu saí daquela igreja, aquele pastor safado, aquela missionária, não sei o que lá. Ei, não quer sair da igreja? Então saia. Pastor, eu vou sair da igreja, eu vou para o cabaré. Pô, vá para o cabaré, eu vou beber, vá. Vou para a putaria, vá. Você não é livre, você faz o que você quiser. Agora aí o cara cria uma tese. Aquele pastor é falso, aquele é um safado, tal. Aí sai detonando o cara, sai queimando, é uma cobra coral. Agora as cobras coral são terríveis. Tem cara que passa 20 anos numa igreja, vira pastor, vira bispo, come da igreja, come e caga da igreja. Aí depois de 20 anos ele abre a igreja dele e o tema a igreja fulana é do demônio. A igreja que criou ele. Saia da sua igreja, bote a sua igreja da Baixa da Égua e vá viver a sua vida. Eu conheço um cara com 30 anos dentro de uma igreja. Era o chefe. Aí houve problema lá com ele, tudo bem. Problema entre os homens, né? Mas aí ele já botou a dele na garagem e ele já começou a detonar que ele saiu. Que a igreja fulana é uma seita que ele passou 30 anos. Que pagava ele. Entendeu como é a coisa? Aí ele fica com a igreja dentro de um fundo de quintal, achando que é o abafador dos céus, que é o das galáxias, detonando a igreja que ele saiu. Isso é uma cobra coral. Entendeu? A cobra coral é diferente da cascavel. A cascavel avisa, a cobra coral é calada. Ela é colorida. E aí onde está... isso você vê isso em todo lugar. Se o cara viveu com a mulher e a mulher viveu com o homem ficou chato, a mulher ficou chata, deu alguma coisa errada, não precisa jogar merda no ventilador, não. O erro dos outros não aumenta minhas qualidades. Você está entendendo? Aí a cobra coral joga. Porque eu vi um homem, eu vi assim uma mulher, eu vi não sei o que lá, eu vou detonar tudo, eu vou detonar
ali é envenenando, né? Pastor, essa gente tem tesão em difamar os outros. Tem tesão. Aquilo ali, meu, tem mais tesão do que mulher. É uma tesão. E aí, porque ele se acha assim, a cobra coral, ele acha assim, eu detono os outros, eu sou melhor do que os outros. Não é, você é igual. Como é que você vai detonar o ninho que você saiu? Você é igual. Aquela igreja do diabo, você nasceu lá, se formou lá, virou pastor lá e é do diabo, então você é do diabo. É incompetência. Aí ele vai, olha, daqui uns 5 anos ele está frustrado. Porque ele vai ver que a igreja dele não cresce merda nenhuma, e ele vai pensar que ele é o celeste, é o da galáxia, e não é. Aí ele vai ver que ele é uma merda, e que as palavras dele não valem de nada. Não vale a pena detonar ninguém. Entendeu? Nem ex-marido, nem ex-mulher. Para que detonar? Deixa quieto. Deixa cada um viva o seu. Entendeu como é a coisa? Mas a cobra coral não, é vingativa a cobra coral. E aí tem a salamandra, tem aquela a braba, né? A brabona, e aí por diante. São características da alma humana, né? Ele pensa que é uma macaxeira celeste, é da galáxia, Aí daqui a pouco, 5 anos, 6 anos, se frustra. Porque na igreja dele vai ter problemas também. Onde tem gente, tem problema, gente. Onde tem gente, tem moído. Pastor é como um médico. Ele não pode se assustar com doença. O cara está com hemorroida, o médico diz, vira a bunda aí. Que bunda bonita. Deixa eu olhar essas hemorroidas aqui. Hemorroida, essa daqui é de botão. Essa daqui tem que operar. Não, vou botar um remedinho aqui. Ele não está nem aí. Porque ele é um médico de bunda. Então o pastor, ele não pode se escandalizar com chifre, com lasqueira, com tesão, com cagada. É ser humano, gente. A gente tem que tentar consertar as pessoas e também não se perder. Para a gente também não se perder na lasqueira da vida. Né? Ou seja, dentro da igreja católica evangélica, sempre houve lasqueira. Sempre houve lasqueira. Quem olhar para isso vai se lascar também. E você vê na neta, aqueles caras criticando os outros, depois faz o mesmo. Então não critique ninguém, não. Viva a sua vida. Porque fulano caiu, fulano deu, fulano comeu. Bem, se comeu foi porque deu. Se deu foi porque comeu, então estou nem aí. Não, porque foi não sei o que. O que você pode fazer? Vai olhar para os teus filhos, vai olhar para a tua esposa, quer ver o cara fica falando da esposa do outro, a esposa dele está dando um chifre nele. Porque a esposa de fulano e a esposa no motel. Então assim, se concentra em você. E erros na sua família tem erro, no seu pai tem erro, na sua mãe tem erro. Então não dá para viver neste mundo querendo um mundo correto. O mundo é torto, né? Numa casa torta, a vida era torta. Então tudo é torto. Mesmo aqueles que dizem que é aprumado, tudo é torto. Vou botar a igreja dos perfeitos. Primeiro não vai ter ninguém. Se tiver, se torne perfeito. Aí começa o moído. Fulano falou da minha bunda. Fulano não sei o que lá, meteu não sei o que lá. Fulano, olha. Então a vida é assim mesmo. O que pode fazer? Não tem para quê. Fulano acabou. Por quê? Não, acabou. Pronto. Não, porque ela peidou, porque ela cagou e eu também. Não. Nem adianta falar mal de família, né? Mas o cobra coral, não. Cobra coral, meu amigo, envenena mesmo. Envenena mesmo. Porque fulano não é homem, fulano não é macho, fulano não é fêmea, fulano não sei o que lá, fulano. Aí bota na internet, né? Bota na internet, aí faz um show com a briga. Só que esse show tem um preço muito grande, né? Então, assim, para que fazer show? Brigou, tá brigado, então vamos tentar resolver, não resolveu? Então vamos separar, separa, não pode separar, entendeu? A cobra coral é desse jeito, é envenenadora da vida dos outros. Aí você fala mal do católico, fala mal do crente, fala mal do espírita, fala mal até da bunda dele, fala. Ele envenena tudo, né? Olha. Então, está bem explicado aí sobre cobras, instinto de cobra, mas se você quiser saber mais, tem tudo sobre cobra, tá?